Fala, galera! Bem-vindos ao sétimo episódio do Bate-Papo Marcial. Hoje eu tenho a presença do meu professor de jiu-jitsu, professor Lauro Viana. Bem-vindo, Lauro. Valeu, Vitinho. Muito obrigado aí. Valeu demais. Obrigado pelo convite, tá? E vamos aí, vamos de bate-papo. Maravilha, cara. Bom demais, né? Tem um tempinho aí já que a gente não se vê, que eu não tô treinando aí, né? Saí do Faz um bom Brasil. tempo. Pô, era bom demais, cara. O jiu-jitsu foi uma coisa que me encantou demais, né? Me arrependo de não ter começado antes, né? Mas foi ótimo. E como é que foi essa questão, né, de quando você começou a praticar jiu-jitsu, né? Por que que você começou? Quando que você começou? Como é que foi isso aí? Vitinho, eu sempre gostei muito de arte marcial, né? Eu sou um cara igual você, assim, que desde criança sempre procurou uma arte marcial. Eu fazia taekwondo, já fiz judô. Então, eu sempre fui uma criança bem ativa em relação às artes marciais, que eu mesmo procurava. Não era nem meus pais que me matriculavam. Eu procurava, participava das aulas e eles pagavam para mim, né? Então, eu que ia atrás, eu corria atrás de toda a arte marcial que me vinha curiosidade. Eu sempre gostei muito de luta, né? E desde criança. Então, primeiro eu fiz o taekwondo, depois o judô, depois eu comecei o muay thai. E depois eu saí do muay thai, eu tava malhando na academia e vi um pessoal fazendo uma aula ali de jiu-jitsu, só que era uma aula de demonstração na academia. Então não era uma aula de jiu-jitsu em si, era uma Oh, demonstração de jiu-jitsu. aham. E no primeiro dia teve um desafio. Fui lá no Clube Jaó. No primeiro Aham. dia teve um desafio. Aí, no meio da demonstração, apareceu um cara lá, falou: quero lutar aí e tal, tal. Na Eu moral, já olhei, desafiando o professor? desafiando. Ele falou: quero desafiar o Cara, professor aqui. Só que tinha vários faixa preta, estava tendo a demonstração. Aí o cara faixa preta, o mais graduado, virou e falou assim: ó, o professor daqui vai ser tal pessoa, essa pessoa que vai ser o professor daqui vai aceitar seu desafio. Não é nem eu, é o professor que vai dar aula que vai aceitar seu desafio. E ali começou. E dentro de 15 segundos, esse professor que ia dar aula lá finalizou o cara no armlock. Em 15 segundos. pô, cara, 15 segundos? Sim, na guarda. O cara levantou e ele entrou o armlock em 15 segundos. Primeiro quedou, né? Aí tentou alguma posição que eu não me recordo, o cara levantou e ele ainda assim ficou na guarda. Na guarda, quando a pessoa foi levantar, ele entrou no armlock. Então aquilo lá Caraca. me encantou. Aquilo lá me encantou de tal forma que pra mim, tipo assim, tudo bem que eu não entendia nada que estava acontecendo ali. Pra quem não Uhum. entende o jiu-jitsu, por exemplo, ver as pessoas embolando assim, não dá para tirar uma conclusão da luta, né? Mas eu vi Sim. que a pessoa que estava ali, que era muito mais forte que esse cara, desistiu em 15 segundos. Eu vi a pessoa batendo e gritando em 15 segundos. Aí aquilo lá me Cara, encantou. Eu falei, pô, que e é o isso que cara ele era tá muito fazendo? maior que ele, que o É, professor. era maior. Aí Caraca. eu falei, que é isso? Eu quero aprender isso, né? Aí eu entrei nessa aula lá e até então não sabia nada. A pessoa me ensinava o que era passagem de guarda, que é uma posição do jiu-jitsu. Ensinava como é entrar nos 100 quilos, que também é uma posição de jiu-jitsu. E até então eu era muito leigo e não sabia nada. Mas, de qualquer forma, eu pensava, um dia eu quero aprender isso. Um dia eu quero ver isso. Porque eu realmente vi ao vivo e aquilo lá me impressionou de tal forma. Então, foi aí que comecei o jiu-jitsu de fato. Toda terça e quinta eu fazia o jiu-jitsu no Clube Jaó. Pô, que E, legal, cara. e o que me ajudou muito também é que eu tinha acabado de fazer judô há um tempo atrás. Então, eu sempre Uhum. saía na melhor quando começava em pé. Então, a cada Uhum. queda que eu dava uma finalização, então, para mim, aquilo lá era tudo, né? Aquilo Já lá tinha uma realmente me base, né? impressionou. Exatamente. Então, aquilo lá me impressionou de tal forma que nunca mais eu consegui parar. Hoje em dia Pô, já vai cara. bater 12 anos que eu faço jiu-jitsu, eu acho. 12 anos? Pô, É. cara, tempo bom, hein? Que legal, cara. E assim, como é que você vê essa questão do jiu-jitsu esportivo hoje em dia, né? Porque antigamente, né, não era a proposta, né? E Sim. hoje em dia ficou muito esportivo. Como é que você vê essa questão? Como é que você aborda isso na academia? Bom, Vitinho, hoje em dia, eu não. Eu sempre vejo o jiu-jitsu hoje em dia como um bem-estar, um lazer, certo? Eu não foco, por exemplo, eu não foco o jiu-jitsu como competição hoje em dia. Eu foco como lazer. Lógico, tem o esportivo para competição e tal, mas o que eu foco hoje em dia para os meus alunos é lazer.
Eu quero que eles estejam bem, eu quero que ali seja um lugar de lazer para eles, que eles desestressam. Eu quero que realmente eles pensem assim, nossa, graças a Deus chegou a hora do jiu-jitsu, eu vou relaxar agora. Eu É, a não quero melhor que ele hora. veja, eu não quero que ele veja o jiu-jitsu tipo, nossa, eu tenho que ir no jiu-jitsu, eu tenho que melhorar isso. Não, eu quero que ele vá lá para relaxar, certo? E, e é isso, hoje em dia eu vejo jiu-jitsu para todos, realmente, qualquer pessoa, idoso, criança, jovem, acredito que toda pessoa deveria fazer não só o jiu-jitsu, como toda a arte marcial, se a pessoa pensar da mesma forma que eu, né? Realmente por lazer, porque é uma coisa muito boa. Inclusive, além do lazer, eu vejo jiu-jitsu melhora tudo na pessoa, eu acho. Melhora a sua autoconfiança, a sua forma de conversar, enfim. Então, eu acho que é um lazer que realmente você faz família, faz amigos, ajuda em vários fatores, né? Sim, Então, hoje em pô. dia, o meu foco é esse. É mais jiu-jitsu de lazer, amizade. Cara, eu acho isso muito legal, cara, porque quer dizer, quando eu te conheci, quando eu fui lá treinar, né, através de um colega que me levou, até então a meu único contato com jiu-jitsu tinha sido há muitos anos atrás, né, quando eu ainda fazia karatê, eu ainda era adolescente. Foi numa academia, cara, era um monte de brutamontes lá e tal, os caras treinando, era aquela coisa muito competitiva, né, lesiva pra caralho. E assim, eu fiquei até meio assim, né, o pô, adolescente, né, um menino, fui lá e eu falei, pô, esses caras vão me arrebentar aqui, né? E era uma competição muito grande, né, cara? Era uma coisa muito casca grossa, assim, né? Você tinha que estar muito naquela proposta, né, cara? E assim, eu tava ainda começando a adolescência, fui lá e assim, não senti que era um lugar meio amigável, né? E quando eu fui lá treinar com você, fui conhecer ali o jiu-jitsu, eu falei, pô, cara, que lugar bacana, né? A galera treina firme e ainda assim não é aquela coisa, né, extremamente agressiva, né, que não dá para você treinar, acolhe todo mundo, né? Eu via gente de todo jeito ali treinando, né? Não era só uma coisa esportiva. Eu achei isso muito bacana, cara. O que eu acho mais legal do jiu-jitsu é que vem mudando isso gradativamente. Por exemplo, na minha época, era chamado ainda o jiu-jitsu old school, Old que era school. realmente o jiu-jitsu agressivo. O jiu-jitsu, aquele jiu-jitsu que realmente todo mundo vê hoje em dia. Ah, quando fala jiu-jitsu Gracie e tal, o que vem primeiramente em sua cabeça? Agressividade, pancadaria. Então, na minha época, era isso. E, para mim, eu achava legal, porque eu sempre gostei disso e tal. Mas depois que, a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu parei para pensar, falei, como que eu poderia agregar valor e aumentar? Eu não via como dinheiro, não via, eu nunca vi o jiu-jitsu como dinheiro. Eu via como família. Eu falei, como que eu posso aumentar a minha família? Como que eu posso demonstrar isso aqui para uma pessoa? Não é todo mundo que vai querer fazer um jiu-jitsu agressivo. Então, eu realmente lidei com isso dessa forma, com a pessoa dessa forma, de mostrar para ela que o jiu-jitsu dá para todo mundo, entendeu? Primeira coisa, um idoso, primeira coisa que ele, para ele pisar no tatame, o que ele vai pensar? Uma pessoa mais nova vai me bater. Né? Vou E ele não machucar, pode né? pensar isso, não pode pensar isso. Então, eu quero demonstrar para ele, nem que seja de início, a gente vai bem leve, mostra detalhe por detalhe, faz ele ficar animado com aquilo. Você tem que fazer seu aluno ficar animado. Então, a cada momento que você mostra uma coisa e demonstra várias posições e vai bem com ele vai ficando animado. A maioria dos meus alunos, ele fala, Lauro, eu deitei na cama, fiquei sonhando com jiu-jitsu, Lauro. Lauro, eu cheguei Oh, em casa, era legal fui olhar no demais. YouTube. Lauro, hoje eu acordei fazendo um rolamento. Isso, primeira semana dele, entendeu? Então, realmente o meu foco é esse, é fazer a pessoa animar e ver tudo com outros olhos, tanto a arte marcial quanto a amizade que faz lá dentro. Enfim, ver a vida com outros olhos, né? Pô, e Ajuda era demais. muito legal, né, cara? Eu lembro assim de ser uma coisa bem familiar, né? E tal, a gente treinava ali na sua casa também, né? Sem ser na academia. Sim. E era muito bacana, cara, a galera toda ali, né, treinando e assim, porque eu vejo o seguinte, quando eu comecei a treinar com você, né, eu já não tava mais naquela proposta esportiva, já tinha parado e já Sim. tava dando aula, né, de Wing Chun, então assim, aquela coisa, né, não posso ficar machucando à toa, né, eu Sim, tenho para que dar você. aula no outro dia. E foi muito É, legal, cara, porque
tinha todo aquele respeito, a gente treinava firme e tudo mais, mas tinha aquele respeito, tinha aquele cuidado com o colega. E afinal, se você machucar o colega, quem vai treinar com você, né? Ninguém. Exatamente. Então, assim, isso foi muito bom, cara, porque de fato você coloca de uma forma que qualquer um pode aprender. E se você tem uma turma, né, totalmente competitiva, você vai ter uma turma muito específica ali, né? Pessoal geralmente bem mais novo, né, com todo aquele perfil, e vai ser só aquilo ali, né? E eu acho legal é isso, né? Todo mundo pode treinar, né? E você não tem que estar num momento específico da sua vida, né? Então, assim, Sim, pô, eu já exato. passei da idade, não dá mais. Sempre dá, né? Depende muito da Sempre vai dar. proposta, né? Pô, isso é É. muito legal. E assim, Então, cara, como que você aborda essa questão da defesa pessoal, né? Porque a gente sempre vê nas artes marciais essa questão de dois. O pessoal ou treina para esportivo, ou esportivo para ser esportista, ou o cara uhum, treina para se defender ali, ou usufrui dos dois, né? E ganha uma saúde, um bem-estar. Mas queira ou não, a arte marcial é, né, para você aprender a se defender, né? sim. A proposta inicial foi para isso, né? Como que você aborda isso na academia? Bom, Vitinho, a minha intenção na academia, como pessoal, eu digo, é, é realmente fazer com que a pessoa tenha. Qual que é a palavra? Autoconfiança? Autoconfiança, exato. O mais legal que eu busco assim de uma pessoa é que ela tenha autoconfiança e seja mais sociável. As duas coisas que o jiu-jitsu, que eu acredito que toda arte marcial faça, né? Se você tiver contato com muita gente, principalmente se você for ensinar algo para a pessoa, se você se tornar um professor um dia ou ter que dar aula para o professor, você vai ter que ser mais sociável e vai ter que ter autoconfiança, certo? Eu conheço muita gente que era muito tímido e hoje em dia mudou completamente em relação a ser sociável, a autoconfiança. Então, isso gera um controle no seu pessoal. Você sabe conversar melhor, você lida com as diversidades melhor, certo? Então, eu acho que com essa autoconfiança, a defesa pessoal vem automaticamente. E querendo ou não, a autoconfiança faz com que você fique centrado a todo momento. Você sabe, eu posso fazer isso, fazer aquilo. Mas, de qualquer forma, em relação a somente defesa pessoal, eu vejo principalmente para as mulheres, né? Hoje em dia, eu tiro alguns dias para poder fazer aula só de defesa pessoal. Se a pessoa te agarrar assim, você faz isso. Se fizer isso, você faz isso. Então, principalmente para as mulheres, eu faço uma aula ou outra de defesa pessoal, exatamente firmada a defesa pessoal. Mas o que eu busco é exatamente o autocontrole da pessoa, ela, Uhum. o auto, sabe, O a foco, palavra, né, da pessoa ali, o ela se foco da pessoa. garantir, né? Sim, exatamente. Então, a pessoa tendo essa autoconfiança, ajuda ela realmente em tudo, sabe? Pô, isso é muito Ajuda importante. realmente em tudo. Então, ela sabe lidar com qualquer adversidade ali do momento, do dia a dia, eu digo. Não estou falando da luta em si, mas do dia a dia ela sabe lidar com qualquer adversidade. Se a pessoa responder ela mais forte, ela vai responder, não necessariamente brigar, porque ela sabe que se ela pode responder à altura. Se a pessoa tiver uma reação, ela sabe que vai ter uma reação muito mais rápida. Então, você pode não bater de frente com a pessoa, mas você sabe conversar melhor, Você acredito eu. consegue se impor, né? Exatamente. Essa questão é Consegue muito se impor. importante, cara. Sim. Isso é muito interessante porque é muito aquela questão, né? Às vezes você está fragilizado ali e numa situação, né, de enfrentamento, não necessariamente nas vias de fato, né, no combate, Aham. mas só de você saber se impor, né, se colocar, se garantir, você já consegue, na verdade, fazer a pessoa recuar ali um pouco, né? Você não precisa de É, fato lutar, né? exatamente. Então, acredito eu que isso é muito bom para todas as pessoas, tanto no trabalho, quanto no pessoal com a família, quanto para a vida mesmo. Acredito eu que para a vida, que a pessoa realmente
lida com qualquer adversidade que ele encontrar qualquer pessoa. Ela vai responder. Lógico, a pessoa também tem que pensar, né? Mas responder de uma forma mais imponente, como você disse. Né? Firme, mas né, com respeito, sim, né? Com respeito, exatamente. Inclusive, eu esqueci de citar uma coisa aqui, que as artes marciais também lidam com a disciplina. Então, isso é muito bom, ajuda também na disciplina. Eu já percebi que pessoas velhas, que realmente você fala, isso aí não muda, já mudaram. Pelo menos no tatame, eu já vi pessoas velhas mudando, e muito. Sim, então, com certeza. É algo que... Estímulo, né? Isso, é algo que ajuda muito. Isso é muito importante, cara, porque muitas pessoas ficam naquela história, né? Pô, eu não vou treinar porque eu vou machucar, ou né, já passei da fase, né? Não tô mais no momento. E não é bem assim, né, cara? Você tem que, na verdade, achar o local adequado ali, né? Igual quando eu fui lá treinar com você, né? Eu acho, assim, que o que me espantou muito é que a minha primeira experiência não foi tão boa, mas quando eu cheguei, né, a minha segunda experiência foi ali com você, pô, fui muito bem recebido, eu vi que todo mundo ali era muito bem recebido, era aquela coisa realmente familiar mesmo, tranquila, a galera super gente boa, e isso é muito importante, cara, porque, queira ou não, a gente passa muita parte do dia ali na academia, né, cara? Mesmo que a pessoa vá para pegar uma aula só, tem gente que consegue pegar mais de uma aula, mas assim, toda semana você tá com aquela galera ali, se não for uma galera receptiva, legal, bacana, de você trocar ideia e tal, poder treinar tranquilo, pô, você não vai querer voltar lá, né? Sim, exato. Por exemplo, isso que eu realmente que eu digo é o social. Porque muitas pessoas chegam lá tímida, não querendo conversar com ninguém, mas eles veem que não é ele que vai perguntar para a pessoa tal posição. Se ele faz alguma coisa errada, com certeza vai chegar ou o professor ou algum colega e falar, você está fazendo isso aqui errado, vou te explicar tintim por tintim. E assim vai passando, sabe? Não é de geração em geração que são longas datas, né? Mas vai passando de ensinamento para ensinamento. Assim que chegar o novo, ele vai ajudar o novo. Isso E é assim muito que chegar importante. o novo vai ajudar o outro. E por aí vai. Então podemos dizer que é um dominó de ajuda. Um efeito dominó de Exatamente. ajuda, né? Perfeito. Então, consequentemente, isso faz um vínculo com cada um, faz um laço, né? Faz um laço mais forte. E acredito eu que é justamente por isso que realmente faz família um pouco no jiu-jitsu. Por isso que o pessoal fala, jiu-jitsu, família e tal. Então, esse é o legal da arte marcial, que sempre um ajudando o outro. Tenho absoluta certeza. Chegar lá e fazer alguma coisa errada, às vezes eu não estou vendo. Mas um colega que sabe da situação fala, isso aqui está errado, vou te explicar aqui. Sem ganhar nada em troca. Então, isso é muito legal, né? O que ele está ganhando é experiência ali também, né? É, Junto. Né? Quando você explica, você sempre aprende mais, né? A Lorena, por exemplo, eu comecei a namorar com ela, ela não conversava nada. Eu saía, ela ficava calada, não conversava nada. Nem o necessário ela conversava. Então acabou que ela passou um tempo de namoro comigo e ela começou a fazer o jiu-jitsu. Hoje em dia, ela é tão sociável que até na consulta dela já é outra consulta. Entendeu? Qualquer pessoa que chega no jiu-jitsu, ela é mais sociável até mesmo que eu, às vezes. Então, acredito que essa sociabilidade dela acrescentou até na nutrição dela, porque ela atende paciente. Então, isso para ela ajudou 1000%. Como ela seria se ela não tivesse feito jiu-jitsu na nutrição? Como ela atenderia um paciente? Influenciou Entendeu? muito, né? Exatamente. Então, querendo ou não, nela ajudou como pessoa, ajudou como trabalho. E para ela, eu acho que ajudou 100% na vida Pois dela inteira, até com a família. você falando da Lorena, eu lembrei de uma história engraçada, né? A primeira vez que eu fui, né, lá na academia, você ainda dava aula lá no Jaó, e você passou o treino lá e tal, né? Eu não tinha contato nenhum, eu não tinha noção nenhuma de chão, né? Sempre fiz arte marcial em pé, sempre de striker, né? Karatê, Taekwondo, Wing Chun, né? O boxe chinês e assim, não tinha noção nenhuma de jiu-jitsu, então não sabia nem cair, né? Aí você foi lá, não, você vai cair assim e tal, aí você ensinou, passou umas posições. E a primeira, aí você falou, agora no final da aula a gente vai fazer um treino mais solto, você tenta aplicar aí o que você aprendeu. A primeira pessoa que você pôs para rolar foi com a Lorena, né? Aí ela já estava na faixa azul, se eu não me engano, e a gente foi
fazer um treino, ela foi bem tranquila assim. E eu pensei, pô, é aquela coisa, né? Você bota muita força no começo, né? Eu achava que tinha a ver com uma questão de força. E eu tentando e tal, e assim, ela me finalizou num rola de 5 minutos aí umas 3 vezes, né? Eu falei, pô, dei conta de fazer nada, né? Como é que faz? Você não consegue nem reagir, assim, você não sabe nem o que tá acontecendo, né? Aí você pensa, pô, eu sou mais pesado que ela, sou mais forte, como que eu não consegui? E o que me encantou foi isso, né? A técnica, né? Você ter uma habilidade ali que não interessa se você é grande, alto, né? Gordo, magro, musculoso, não interessa, né? Você tem que ter habilidade ali, você tem que entender como é que funciona. E eu achei muito interessante isso. Então, realmente, isso aí que acaba agregando valor e fazendo você gostar daquilo, né? Algo que te surpreenda. Então, realmente, se você vê esse lado da arte marcial e se surpreender de primeira, você com certeza não vai querer largar aquilo lá tão fácil, né? É, Você exato. realmente, igual, querendo ou não, você que gostou do jiu-jitsu, eu tenho absoluta certeza que um dia aí você vai procurar uma academia de jiu-jitsu, Ah, eu já estou né? fazendo isso, né? É. Eu Então, penso assim, eu acho assim, a gente é estudioso da arte marcial, então não tem aquela, já foi mais que provado aí, né, com o UFC, né, com todas as outras organizações, com o MMA de modo geral, que não tem nada que salva, né? Não existe uma arte suprema. Você tem não, que aprender tudo ali para você se fazer um cara, né, um cara que é, entende de como o corpo funciona, seja em qualquer situação. Então, assim, naquela primeira aula que eu tive com você, isso foi muito claro para mim, né? Que eu achava que eu tinha uma boa experiência em qualquer situação, mas eu nunca tinha lutado no chão. Então me mostrou o quê? Que eu tinha uma deficiência ali, que eu tinha que trabalhar aquilo. Não que eu vá, eu não sou mais um esportista, mas assim, eu sou um estudioso, né? E assim, eu gosto de praticar. Não que eu tenha um objetivo de imediato, eu vou lutar amanhã, vou preciso me defender. Eu acho que depois que você fica adulto, eu acho que poucas as situações em que você precisa de fato lutar com alguém, é que não seja dentro de uma competição. Mas é aquela coisa, né? Igual você falou, né? Eu faço porque eu gosto, tenho prazer e eu quero ficar bom de fato, né? E essa busca continua. E o jiu-jitsu, eu acho que foi muito interessante porque ele me mostrou o seguinte: eu não sei lutar no chão. É um ambiente que eu desconheço, né? E assim, quando eu saí do karatê e fui praticar o taekwondo, foi tranquilo, foi fácil para mim, porque era uma movimentação que eu já tinha. Quando eu fui pro Wing Chun, a mesma coisa. E quando eu fui no jiu-jitsu, cara, eu me senti quase uma criança. Eu falei, pô, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não era um cara habilidoso. Eu era um cara do zero, normal, como qualquer outro. Eu tinha alguma coordenação motora melhor, assim, do que uma pessoa que nunca praticou nada. Mas ainda assim, era um ambiente totalmente desconhecido para mim. E é fundamental. Eu me apaixonei. O jiu-jitsu é um negócio que, pô, assim que eu, né, resolver minha vida aqui, né, tiver mais tranquila, com certeza, né, com orientação aí que você vai me dando, eu vou achar uma academia legal. Eu não quero parar. isso mesmo. Então, eu acho que a ideia é mostrar esse valor da arte marcial para as pessoas, para os alunos, Sem dúvida. independente da arte marcial. Eu dou aula de Muay Thai. Tenta demonstrar para o seu aluno alguma ideia com que ele fique surpreendido, com que faça ele apaixonar pelo esporte. Eu acho que a ideia da arte marcial hoje em dia é essa. Com Realmente, certeza, com né? certeza. Quantas É pessoas. para O fazer por pessoal paixão. compete é pouco, né? Não é uma coisa que muitas pessoas. A maioria das pessoas, né? Eu lembro de ver um vídeo do Fábio Gurgel falando, né? Sobre o jiu-jitsu, né, sobre os alunos. Ele falou que acho que 5% da turma dele total é competidor. Né? Muito pouco, né? Não são todos que são, né? Porque você já parou para pensar tanto de competidor que já saiu do Fábio Gurgel? Foram Muitos, né? É vários. a Se você equipe que parar para mais pensar, ganha, né? foram vários mesmo. Então, Vários nomes aí, né? Muito bons, né? Não só então, ao pro jiu-jitsu, mas pro MMA, né? sim. Então, ao mesmo tempo que ele consegue ter vários incríveis nomes do jiu-jitsu brasileiro hoje em dia, ele ainda consegue ter o seu jiu-jitsu de lazer. Então, ele conseguiu dividir, né? Ele conseguiu dividir isso muito bem. Isso é muito legal. E, é, E você já, falando nisso, você teve alguma carreira de competição ou você nunca se interessou por isso? Como é que foi isso aí quando você começou no jiu-jitsu? quando eu era mais novo, eu até competia, principalmente na branca e na azul. Competia demais. Depois da roxa, eu já não competi muito. Eu competi uma vez na roxa,
duas Uhum. vezes na marrom. Na preta competi uma vez também, ou duas, se não me engano. Mas é porque na época da roxa já estava fazendo minha faculdade. Então eu estava preocupado com a faculdade, né? Uhum. Estava fazendo faculdade, trabalhando na panificadora. Então eu realmente não. Tipo assim, por mais que eu gostava tanto de jiu-jitsu, da competição, eu não tinha muito foco para isso, sabe? E da Uhum. marreta, principalmente. Hoje em dia eu trabalho na panificadora, tenho academia, então meu foco é mais aula de lazer e a Uhum. panificadora que tem que trabalhar, né? Então Uhum. não tenho tempo para poder treinar a ponto de competir, certo? Mas uma hora ou outra eu acabo competindo, sei lá, para como eu posso dizer, para animar meus alunos, Uhum. certo? Ah, o professor vai competir, vamos unir, vamos ali ver o professor competindo, sabe? Uhum. Não necessariamente eles competirem, mas realmente para animar eles, porque Uhum. você pode perceber, se tem uma competição num domingo, segunda tá todo mundo lá na academia animado. Você já Sim, é percebeu? verdade, eu lembro. Então todo mundo tá animado. Ah, aconteceu isso, você viu como a pessoa finalizou assim e tal? Então realmente é outro ânimo, outro foco pro pessoal, Uhum. certo? Então às vezes eu penso em competir mais por causa disso, mas não para poder fazer uma carreira, certo? No Uhum. meu É caso, porque é isso lógico. exige uma preparação, né? Quase não, né? Uma dedicação exclusiva, né? Inclusive, alimentação, preparação, tempo. Então, realmente, eu acho que se você quiser fazer uma carreira de verdade, você tem que viver para aquilo, é complicado. Hoje em dia e assim, né? Eu lembro que na época que eu competia no karatê era uma coisa bem amadora, né? Eu ia na adolescência, né? E assim, eu acho que quando as competições não só de karatê, de jiu-jitsu, até mesmo de MMA, quando começaram, ninguém ficava 100% aquilo ali, né? Todo mundo trabalhava, né? E assim, o nível era de acordo, né? Não era tão profissional, né? E hoje em dia é tudo muito profissional, né? Você vê gente aí que treina 10 horas por dia, né? Os Miau aí, por exemplo, né? Os Sim. caras ficam o dia inteiro naquilo ali, então, de fato, são profissionais, né? Como é que você conseguiria ganhar de um cara desse, né? O cara respira o negócio 24 horas e você ainda tem que fazer uma série de outras atividades para conciliar. O cara realmente, para hoje em dia, levar uma carreira de qualquer arte marcial, na minha opinião, o cara tem que investir 100%, ou tudo ou nada, né? Você tem que viver daquilo. Não dá para fazer mais ou menos. E, querendo ou não, eu não sei as outras artes marciais, mas viver do jiu-jitsu hoje em dia é bem complicado. Aqui no Brasil, eu digo, né? Uhum, Fora do Brasil já não deve ser assim, mas aqui no Brasil, realmente, se você quiser viver do jiu-jitsu, é muito complicado. uhum. Não tem É, tanto valor é quanto, difícil, né? quanto Aqui, as aqui outras na artes. Europa é um pouco diferente, assim, né? Não É, na relação à competição, eu não sei, mas em relação às aulas, é um pouco diferente, assim, até porque a moeda tem mais valor, mas assim, a cultura das pessoas aqui em relação à arte marcial é diferente. Eu lembro no Brasil, quando eu formei em Direito, quando eu falava para os outros que eu era formado em Direito, todo mundo, nossa, né, que foda, não sei o quê. E quando eu falava que eu era professor de Wing Chun, né, de arte marcial, todo mundo, grande merda, né? Ninguém dava valor, ninguém. Aqui é o contrário, cara. Quando eu falo que eu sou professor de Wing Chun, né, de arte marcial, pô, a galera acha muito legal, a galera assim respeita muito, é uma coisa muito legal. Eles têm uma visão de arte marcial muito diferente do brasileiro. Então, assim, e um respeito, eles sabem, né, o tanto que demora para você aprender, a dedicação, né? E outra coisa, não só isso também, o próprio estilo de vida. Aqui as pessoas têm mais condição de viver ali a arte marcial, né? Elas têm mais tempo. No Brasil é tudo muito doido, né? Você já sai do trabalho já na correria, você já não tem lugar para estacionar ali na academia, aquela coisa, né? E você já tem que entrar, treinar e já sair correndo. Então você não tem aquele tempo de você socializar mesmo, assim. São poucas as pessoas que dão conta, assim, de viver mais tempo ali, né? Fazendo o que gosta. E aqui não, aqui todo mundo tem tempo para fazer as coisas, assim. Grande parte das pessoas dá conta de treinar, assim, todo dia, se quiser, né? Então eles têm outra relação, né? isso é bom. Para poder viver essa. E assim, você falando, né, do jiu-jitsu, né, dessa questão da faculdade e tudo mais, a que ponto que você acha, assim, que você treinou desde novo, né? Você começou adolescente ali, né, treinar Comecei com 17 anos.
17 anos. E assim, a que ponto que você acha que o jiu-jitsu influenciou a sua vida pessoal, assim, o seu ambiente acadêmico, seu trabalho? Bom, Vitinho, hoje em dia eu vejo que o jiu-jitsu me deu realmente no ponto que eu mais bato na tecla, que é a autoconfiança. Saber conversar, saber lidar com as situações. Por incrível que pareça, o jiu-jitsu me deu mais controle. Antigamente eu era uma criança uma criança e um adolescente muito hiperativo. Eu era brigão, eu não sabia conversar. Por incrível que pareça, o jiu-jitsu me deu o contrário disso. Me deu autocontrole, tirou toda a minha hiperatividade. Hoje em dia eu sou muito mais tranquilo, eu não sou tão ativo assim. Me deu a autoconfiança de saber conversar, saber lidar com as diversidades. Hoje em dia, trabalhando na panificadora, sempre tem reclamações, sempre tem divergências que eu tenho que saber lidar. E hoje em dia, não sei se é porque eu tô adulto, mas acredito eu que seja o jiu-jitsu, e faz com que eu tenha meu autocontrole e saiba lidar com qualquer situação de jiu-jitsu, tanto com o funcionário quanto com o cliente, Uhum. certo? No pessoal também, hoje em dia eu não tenho mais como que eu posso dizer? Essa dureza, né? Essa dureza, assim, Mais flexível nas coisas. esse estresse, assim, sabe? Sim. E realmente é um estresse de adolescente que você falar um A, ele quer brigar. E eu era Ah, assim, sei bem como é que é isso. entendeu? Então eu era assim. E hoje em dia, por incrível que pareça, quanto mais eu treinava jiu-jitsu, mais autocontrole eu tinha e mais paciência eu tinha. Pô, isso é muito importante, cara. E isso me ajudou demais, porque realmente eu era muito estressado. Tudo eu pensava em briga, tudo eu pensava em situação de luta. Eu era louco com luta. Então, É então a isso me fase, ajudou né? demais. Hoje em dia eu não penso tanto assim. E o estresse foi embora. Qualquer estresse que eu passo ali na panificadora, uma aula que eu dou, na aula eu não rolo tanto, coloco mais os alunos para rolar, mas uma aula de jiu-jitsu que eu dou, acabou. Meu estresse foi embora, não estou mais estressado. Então acredito eu que isso a longo prazo me mudou bastante. E até quando eu fico estressado, eu não penso em bater, em brigar. Eu fico estressado, mas guardo para mim. Então, acredito eu que esse tipo de atividade, a longo prazo, me melhorou como pessoa 100%. Te dá o controle da situação, né? Eu acho legal isso, porque uma coisa que eu tava conversando esses dias, né, com um amigo meu, ele falando assim, cara, eu não vejo motivo de praticar arte marcial hoje em dia, porque para mim arte marcial e você jogar futebol é a mesma coisa. Eu falei, cara, não é. Você treinar arte marcial e fazer qualquer outro esporte, seja futebol, natação, né, não é a mesma coisa. Porque a arte marcial eu penso da seguinte forma, né? Minha experiência, minha visão sobre isso, não sei nem se você concorda, mas eu vejo da seguinte forma. Eu acho que é do ser humano essa questão de lutar. Então, assim, todo mundo quer lutar, né, de alguma forma, e todo mundo tem lutas todo dia. Não digo no confronto físico, mas é igual você colocou muito bem. É aquela questão do confronto social que você tem ali. Às vezes está estressado no trabalho, né, na academia, em vários lugares, e como é que você faz com isso? Eu acho que todo mundo tem que lutar o tempo inteiro, né? Não só, né, frisando que não é fisicamente, mas a gente tem aquele instinto de combate o tempo inteiro, e principalmente olhando por esse lado, né? Eu até falei no outro bate-papo aí, eu não lembro se foi com Elias ou com o Edivaldo, mas eu falei sobre a questão do saco de pancada. Se você bota um saco de pancada na sala de casa, eu lembro que na entrada da sua casa tinha né? Um saco de pancada que você colocou lá. Todo mundo que passava dava uma porrada, cara. Não interessa quem é que passa, todo mundo passava e dava um soco. Porque todo mundo tem esse instinto de lutar, todo mundo tem, de alguma forma. E hoje em dia não tem por que você lutar. Você não precisa lutar para pegar sua comida, você não precisa lutar para se defender. Raros os casos que isso acontece. E você tem aquela coisa instintiva. Eu acho que quando você vai no treino e luta num ambiente controlado ali, com seu colega, com todo respeito e daquele jeito, você libera essa energia, né? E você fica Uhum. mais tranquilo, igual você falou, né? Você é muito imperativo e tudo mais. Eu acho que quando você libera essa energia,
você sai de lá muito melhor, cara. Então você está em contato com o seu instinto ali, de uma forma controlada, eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que o esporte, que não é de arte marcial, não te dá essa referência, né? Não trabalha esse aspecto instintivo, né? Trabalha outras coisas, né? Tem a sua validade, tem a sua importância, mas não trabalha especificamente isso que todo mundo tem, né? Sim. E também na arte marcial, chega um momento que realmente o pessoal, como um leigo vê a arte marcial hoje em dia, é algo agressivo. Quanto mais gás eu tiver, mais fácil de eu ganhar e tal. Sempre pensa nisso. Por quê? Porque a maioria não conhece técnica. Não conhece. Fala, o cara bateu porque ele é mais rápido, mais forte. Ponto. Né? Então, a partir do momento que você conhece técnica, você vê aí professor de 50 anos batendo em jovem graduado de 20 anos. Exatamente. Então, e o que ele manteve ali? A única coisa que eu acho que ele manteve, além da técnica, foi a paciência. Soube lidar com a adversidade ali. Hoje em dia, no jiu-jitsu, acontece muito isso. Entra muitas pessoas que realmente têm gás, é uma loucura rolar com a pessoa. Mas a partir do momento que você é um graduado, o principal fator que você vai utilizar é a paciência. Saber ver a situação, né? Exatamente. Se você perde a paciência em qualquer situação, não digo de brigar ali, mas já acontece demais, de uma posição não tá dando certo, você vai lá e perde a paciência e vai querer ir na bruta. É a hora que você vai perder seu total controle da situação da luta. Então, um principal fator que eu, pelo menos, utilizo hoje em dia é a paciência, saber ficar paciente no momento certo, no momento mais crítico de preferência. Se você ficar paciente com a pessoa nas suas costas, a probabilidade de você sair de lá é grande. Se você tiver paciência. Normalmente a pessoa põe nas suas costas, você fica louco, você perde a paciência, perde todo o controle da situação, é a hora que a pessoa vai te finalizar. Então, quanto mais paciência você tiver, melhor para a sua situação da luta. Mais controle você vai ter, mais foco você vai ter na sua luta. E é isso, você vai lidar melhor com... Melhor não, você vai lidar 100% com qualquer adversidade ali, se você conseguir ter a paciência e seu foco. E hoje em dia, como graduado, o principal fator é esse. Acredito eu que a principal diferença de um graduado de um semi-graduado é essa. Porque a maioria das posições que eu passo hoje em dia, uma pessoa faixa roxa sabe. Só que ela não utiliza. Por que ela não utiliza? Porque a maioria, por mais que saiba, tá no gás, não tem a paciência de usar ela no momento certo. Então, é isso. Isso é muito importante. Eu lembro, cara, tinha cara aí que era, gigantesco, muito maior que você, e forte pra caralho. E você botava todo mundo no sufoco aí, cara. Você finalizava todo mundo. Porque é justamente o que você falou, né? A técnica, né, cara? A paciência, a maturidade marcial ali, né? Do cara saber o que tá fazendo, né? Ter controle do corpo, da situação, né? E é isso que você leva muito pra vida, né? Você ter controle da situação, você saber fazer a leitura da situação ali e saber o que vale ou não a pena você bater de frente, né? E sempre ter uma estratégia, né? Exatamente. E depois, se você perde o controle, vamos supor que a pessoa seja mais forte que eu. O que adianta eu perder o controle? Se eu for bater força com ela, eu vou perder. Então, realmente, você citou uma palavra ideal para a situação. Maturidade da arte marcial. É exatamente isso aí. Quanto mais velho você vai ficando, mais paciente você vai ficando. Pode ver qualquer pessoa mais velha da arte marcial. O principal fator que ela usa além da técnica é a paciência. É a paciência. Então, é exatamente isso. É fundamental. Maturidade marcial. Porque sem isso aí você não tem nada. Porque uma hora a gente vai ficar velho, né? Uma hora a gente fica fraco, né? Ninguém é forte para sempre, né? Então, né, eu lembro de estar conversando com um amigo meu, ele pratica há muitos anos e, assim, ele é mais velho que eu. Ele fala, cara, hoje eu já tô sentindo, né? Já tô sentindo o físico diminuir. Se eu não tiver estratégia ali para continuar treinando, eu paro, né? E você tem que acompanhar. E justamente você falou, vai além da técnica, né? O cara sabe avaliar a situação e a arte marcial ela vai envelhecendo junto com você, né? Não vai, né? Você não vai continuar treinando ali como se você tivesse 20 anos, tendo 50, né?
possível. E É, você exatamente. pode perceber que tanto no UFC quanto em algumas lutas aí, eu mesmo já vi algumas lutas de kickbox, por exemplo. A pessoa nova no gás, e você vê pelo corpo da pessoa, que é um idoso, que você pensa, isso aí não vai conseguir ir longe, não. O que acontece muito, por exemplo, no kickbox? Não sei quantos rounds, vamos supor que seja 5 rounds. Provavelmente não é, mas supondo. Aí a pessoa idosa fica lá, 4 rounds apanhando, só defendendo. No último round, ele vai lá e faz alguma posição, algo que realmente ganha um nocaute, por exemplo. Deixou o cara cansar, né? Deixou o cara cansar. Ele estava no momento certo de atacar, sabe como defender, deixou o cara mexer o tanto que ele queria. No final, finalizou a luta, né? Exatamente. Então, no UFC, você tá cansado de ver, por exemplo, teve luta, sei lá, do... Ah, teve uma que eu vi ontem do Anderson Silva com aquele. É uma luta antiga, né? Não é nova. Eu tava vendo uma reprise, né? Do Anderson Silva com aquele Rafael. Putz, esqueci o nome dele, cara. Um cara bom pra caralho. É Rafael alguma coisa, eu esqueci o nome Rafael dele. dos Anjos, não, né? Não, não. Ele não é brasileiro, não. Cara, como é que é o nome dele? Putz, eu não vou lembrar, mas é Rafael alguma coisa. É, que o cara, assim, ele tem um estilo de luta do Anderson Silva, ele faz uma movimentação bem livre e tal, tenta desestabilizar o psicológico do cara. Eu acho que você sabe o que eu tô falando, eu esqueci o nome dele. Enfim, ele tava lutando com o Anderson Silva já, o Anderson Silva depois da cirurgia, já mais velho. Cara, é engraçado, né? Ele tem um estilo muito parecido com o que ele tinha, mas o Anderson Silva já tava com outra movimentação, né? De acordo ali com a idade dele, com o Uhum. momento dele. Então ele tava num jogo mais seguro, ele não tava dando tanta abertura. Ele tava com um foco diferente ali, né? O povo acusava muito ele, falava, pô, o cara fica brincando. Então não era o estilo dele, funcionava. Ele jogava com o psicológico do cara. E é engraçado que o cara ficou toda hora tentando desestabilizar ele, né, psicologicamente, zoando e tal, fazendo. E ele, como ele já fazia esse jogo, ele sabe como enfrentar isso aí. Ele tava inabalável, assim, ele perdeu a luta, mas ele lutou muito bem, assim, valorizo muito ali o que ele fez. Mas você vê, né, que a idade, né, você pega uma luta dele de 10 anos atrás e compara com essa luta que ele fez, você vai ver outro cara. Então, assim, ele amadureceu com um tempo, ele teve que mudar o jogo dele ali, senão ele não ia conseguir acompanhar, né, não dava pra ele fazer aquela movimentação, o cara já passou por uma cirurgia e tudo mais, né. E isso nada mais é que a estratégia. Então a pessoa Estratégia do realmente cara. teve que usar paciência e fazer sua estratégia, né? Exatamente. É o cara que é genial, né? Ele consegue Uhum. envelhecer ali bem, treinando bem, né? Então eu já tive colegas aí no jiu-jitsu treinando com você que os caras, assim, tinham idade do meu pai. E os caras tinham condição ali, os caras me finalizavam toda hora, não conseguia nem fazer nada, né? Então, assim, você vê que não era uma questão de força, né? De físico, né? Era uma questão de maturidade. Os caras ali, muitas vezes eu lembro, no início você fica ali fazendo força, você fica querendo se movimentar, e o cara ali tranquilo. Na hora que eu canso, o cara vai lá e dá o bote, né? Exatamente. Esse tipo de pessoa mesmo que vem para cima o tempo todo, eu não ataco de primeira. Eu não ataco. Eu fico Deixa o cara movimentando, cansar, né? trava um pouquinho ali, trava um pouquinho aqui. A pessoa cansou, acabou. É a hora que eu vou tentar entrar no jogo, né? Então, existe o momento certo. Lutar com inteligência, né, cara? Treinar com inteligência, isso é uma das coisas que eu mais falo, assim, né? Acho que virou meu jargão, treina com inteligência, né? Não adianta Uhum. você ficar ali fazendo posição sem ter estímulo nenhum, você, sei lá, vou dar 1.000 socos no saco de pancada de qualquer jeito. É melhor fazer um direito, né, com estudo de fato, pensar no que tá fazendo, que ficar fazendo ali sem propósito, né, gastando energia à toa, né? Sem contar que, dependendo do jeito que você faz, você pega a mania errada, né? Então, pegando mania errada é pior ainda. Exatamente. Exatamente. Pô, cara, é exatamente isso. E, né, foi muito legal aqui. Não vou tomar tanto seu tempo, né? Mas queria que você deixasse, encerrando aqui, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aqui que estão assistindo a gente e têm vontade de praticar uma arte marcial, né? Seja qual for. Como professor, assim, o que você acha que uma boa escola de arte marcial deve ter, né? De jiu-jitsu ou de qualquer outra, para o cara poder entrar? O que ele tem que observar antes de fazer a matrícula numa escola? Bom, hoje em dia, eu vejo que uma academia que irá te fazer um, um bom integrante, um bom familiar,
Eu acho que a primeira coisa que você tem que ver é como eles lidam com seus alunos, certo? Como é a luta lá dentro, se realmente todos são amigos, né? Se eles realmente buscam ensinar todos, se todos são sociáveis com todos. Se uma academia de jiu-jitsu não, qualquer academia, por exemplo, de qualquer arte marcial, tem muita união, acredito eu que ela não precisa mais de muita coisa, não, né? Vamos supor que não tenha tanta técnica. Chama algum professor lá diferente para poder passar alguma coisa diferente para vocês, né? Uhum. Então, quanto mais união a arte marcial tem, melhor. Eu acho que você tendo a união, fazendo amizade lá dentro, você vai ser uma pessoa melhor socialmente, você vai ver aquilo lá como lazer, certo? Você não vai machucar, porque a probabilidade de você machucar é mínima, você só tem amigo lá, só tem família. Então, acredito eu que o principal fator é esse. Se você chegar num lugar que você não tem amizade, e as pessoas não fazem questão da sua amizade e de você ser um integrante familiar da equipe, por exemplo, acredito eu que ali você não vai ver como lazer e para mim não compensa, porque eu não, o que eu quero ver o jiu-jitsu, eu quero ver, por exemplo, o jiu-jitsu, né? Eu quero vê-lo como lazer. Então, a partir do momento, é bem diferente você ter que fazer um lazer, ter que fazer um compromisso, né? Uhum. Então, eu acho que a ideia é essa. A ideia é essa, é você realmente procurar uma academia que te Acolha, né? coloque familiar, que realmente que te receba de portas abertas e de braços abertos Uhum. também. Assim, Uhum. até os seus próprios ensinamentos vão melhorar. Sua sociabilidade com as pessoas, né? Sua autoconfiança indiretamente por causa do esporte. E é isso, eu acho que o que mais devemos ver numa academia é como ela trata seus alunos, como é Uhum. cada aluno com cada aluno. É, exatamente. Isso é muito importante, né, cara? Porque você entra num lugar que o professor não trata bem os alunos, ou que os alunos não têm uma relação boa ali, não é um lugar que você vai querer ficar, né? É o que a gente falou ali Não. antes. E você vai passar muito parte do seu dia lá, né? Da sua semana, da sua vida, né? Dentro ali Sim. do lugar. Se não for para ser um lugar legal, né? Que acrescente na sua vida. Hoje a gente tem tanto estresse, né? A gente chega tão cansado. E o que você falou ali no começo foi muito interessante, né, cara? Quando eu lembro eu estava em casa, assim, dava aula o dia inteiro também. Eu sempre tentei dar um ambiente legal ali para os meus alunos, né? Eu tento sempre ser amigo dos meus alunos e até então eu tenho sido muito feliz nisso, porque eu sou amigo de todos os meus alunos. E eu achava legal, cara, que quando dava minha hora ali, eu não estava dando aula, dava meu momento de ir pro jiu-jitsu, eu ficava super animado, falava, pô, vou ver a galera lá, o Lauro vai lá dar uma aula. Eu sempre ia feliz pra aula e saía de lá mais feliz ainda, né, cara? Isso contava muito pra mim, porque eu não tava ali Exatamente. pra ficar machucando, pra dar porrada, né? Já não é mais o objetivo, né? Eu já tô em outro momento da minha vida e, cara, era super legal aí, né? Eu sinto muita falta, né, cara? Uhum. O engraçado, eu vendo o jiu-jitsu hoje, para mim ele vale até como psicólogo, como arte marcial, como psicólogo, porque além de tudo você acaba fazendo amizade lá dentro e ali é um momento de descontração. Se você tem um Trabalha a sua problema no seu dia a cabeça, né? dia, né? Se você tem um problema no seu dia a dia, vamos supor que seja um problema extremo, impossível esquecer, certo? Durante uma hora do seu dia que você estiver no tatame, você vai esquecer esse problema. Você vai Com esquecer, certeza. isso eu tenho absoluta certeza. Então, realmente é um momento de descanso total para o seu cérebro e para o seu corpo, né? Uhum. Corpo não, né? Porque o corpo você vai estar utilizando, mas Vai é cansar ali, realmente, né? é, mas é Mas realmente relaxa, né, cara? É um relaxamento que às vezes você sai tenso ali do trabalho. Tem gente que trabalha sentado o dia inteiro, sai tenso, você sai de lá muito mais relaxado, né? Muito mais animado também. tranquilo, É. animado, né? Libera ali um pouco a endorfina. Uhum. Então, até pra gente, né, Vitinho? Eu, pelo menos, sou assim. Eu fico dos mais felizes quando eu dou aula para o pessoal que eu gosto mesmo, né? O pessoal que realmente eu tenho mais amizade e tal. Então, eu fico dos mais felizes. Para mim, eu vejo aquilo lá como terapia. Eu como professor, isso, certo?
Tanto que eu tenho que ter minha parte profissional, mas ainda assim, só de estar junto com as pessoas que eu gosto, que eu vejo como família, para mim aquilo lá não tem preço. É uma terapia mesmo, né, cara? A gente sai de lá muito melhor, né? É o momento que você bota seus medos ali, né? Você enfrenta tudo e é muito legal, né? E todo mundo ali te dando força, né? Isso é muito importante, né? Você tem aquele apoio, né? Exatamente. Então, eu acho que é a partir daí que a gente consegue criar tanto vínculo. Sim. Porque eu mesmo já vi demais. Pessoa que você nunca conversou, nunca nem chegou perto de conversar, no meio do rolo, ela faz isso. Não faz isso, faz aquilo que vai te ajudar e tal. Então, só nesse apoio, você já cria um vínculo impressionante. Você vê É uma muito pessoa que legal. realmente quer o meu bem, ela quer ver minha melhoria, ela tá me ajudando. Então, realmente, poucas coisas ajuda demais. Você não sabe como tá a cabeça da pessoa, você não sabe como tá o psicológico da pessoa. Então, às vezes, uma palavra para poder ajudar ali vai mudar totalmente o dia da pessoa, ou como ela pode te ver, né? Sim. Então, acredito eu que é por isso que a arte marcial é um meio muito forte de fazer laços. Com certeza ali. Acho que os amigos mais próximos que eu tenho, eu fiz ali, né, cara? Inclusive ex-alunos aí que eu ainda tenho uma amizade muito forte, né? Converso muito. Uhum. Professores que eu tive também, que eu ainda tenho uma amizade, né? Você, por exemplo, né? Não tô treinando lá, mas a gente ainda conversa muito, a gente ainda tem uma Sim. amizade. E eu espero que em breve a gente se veja, né? Poder treinar e Também tal, espero. tirar a ferrugem aqui, né? Também espero, Vitinho. Pô, bom demais, cara. Pô, obrigado aí por você ter participado do programa. Foi um prazer Tá. enorme estar batendo esse papo com você. Prazer é todo meu. E qualquer outro dia que você quiser também fazer a live aí, eu vou estar à disposição, tá? Qualquer Maravilha. ajuda aí, se for necessário, eu tô aqui também, tá? Pô, E eu que valeu, Lauro. agradeço pelo convite, de coração. Pô, obrigado demais, cara. Foi muito legal. E galera, é isso aí. Toda semana um episódio novo. Toda sexta-feira, né? Esse episódio aqui eu vou estar pulando uma semana porque tive alguns problemas aí para gravar, mas é isso aí. Toda sexta-feira vamos tentar estar aí. Vou trazer um professor novo, um mestre novo, para a gente poder estar compartilhando aí experiências, pensamentos aí e estar podendo contribuir aí. Beleza, Lauro. Valeu demais, cara. Valeu, Vitinho. Valeu, pessoal. Um Muito obrigado aí, viu? um Valeu. abração, cara. Abração. Até mais. Até mais.